diz assim: no princípio, criou do nada, arrancou ex nihilo. Deus do nada criou os céus, a terra, o universo, o cosmos, todas as existências. E óbvio que essa é uma narrativa que olha para a criação a partir da perspectiva das impressões humanas ou dos ecos que ficaram na mente dos humanos. E narrativa praticamente igual a essa você encontra em outras culturas do mundo, mostrando que se trata de uma manifestação de natureza mítico, arquetípico, universal. São aquelas coisas inscritas na memória latente, na memória primeva de todas as criaturas humanas. Por isso, você vê a mesma narrativa guardar semelhanças entre povos que nunca conversaram, que nunca se conheceram, mas o mesmo elemento, os mesmos traços, as mesmas formatações, a semelhança narrativa estão presentes em cada uma dessas culturas. E, por exemplo, precedentemente ao Gênesis, na Mesopotâmia, em toda aquela região antiga de onde procedeu Ur dos Caldeus, de Ur dos Caldeus procedeu Abraão, havia o conto épico de Gilgamesh, que reproduzia, antes de Abraão existir, portanto, antes de qualquer ideia de construção narrativa do livro de Gênesis, essa ideia latejava como pulsão civilizatória naquele ambiente de onde Abraão veio e de onde a escritura judaico-cristã procede. Então, isto dito, eu continuo. Do nada criou Deus os céus e a terra. Do nada. A terra, porém, era sem forma e vazia. E a gente vem do universo, da criação, daquilo que não carregava nenhum material de natureza subatômica ou de qualquer outra que fosse a natureza, ou seja, o nada, nada, nada mesmo. É daí que Deus evoca o que não é. É como a gravidez de Maria. Há um pai invisível na gestão e na gestação daquilo que viria a se manifestar como criação diante de nós, como universo à nossa volta, onde habitamos. Aí, de repente, se vem desse ambiente que transcende a imaginação e a percepção cai no planeta. A terra, porém, era sem forma e vazia. Ou como diz o texto hebraico, a terra estava sem forma e catastrofizada, dando a ideia de que eventualmente tinha havido alguma coisa anterior a essa criação que vai ser descrita aqui, mas que pode ter sido, em tendo acontecido, o objeto de uma catástrofe que tenha precedido a narrativa que agora segue. De modo que essa narrativa que agora segue, ela pode ter sido precedida por uma criação acerca da qual nós não tivemos conhecimento. Todavia se diz que Deus criou os céus e a terra, porém, adversativamente, a terra ficou catastrófica e vazia. Porém, além disso, se diz, havia trevas sobre a face do abismo.
A impressão poderia ser, se houvesse uma criatura com esse discernimento, que aquilo que a gente chama de luz na impressão planetária não tinha nos atingido por alguma razão. A Terra estava envolta em trevas e as trevas estavam sobre a face do abismo e da escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas primais que existiam neste ambiente, neste planeta sem forma, vazio ou catastrofizado. Então, disse Deus, e aqui começa a parte que nos toca da criação e que tem a ver com a nossa impressão planetária, com aquilo que penetrou como eco inapagável no inconsciente humano universal. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E isso não pode significar desde uma explosão como a do Big Bang ou qualquer uma outra parecida, ou não necessariamente o Big Bang, mas alguma coisa que fez com que a luz penetrasse no ambiente planetário. Porque, não esqueça, essa não é uma narrativa que olha do universo para o planeta, olha do planeta para o universo, com o olhar humano. A Bíblia é um livro de impressões na mente humana. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Sem luz não haveria vida. E fez separação entre a luz e as trevas. Começa na impressão humana a acontecer o processo de que algo se diferencia da ausência da luz como percepção no planeta, para a vida aqui, e como a luz haveria de, em penetrando esse planeta, alterar tudo aquilo que a gente chama de vida. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Havia no movimento de rotação da Terra uma parte que já era luz e uma parte que era dia. E essa luz e esse dia também são descritos aqui com palavras maiúsculas, significando algo maior do que apenas o fenômeno imediato do dia de 24 horas, caracterizando intervalos, espaçamentos, aeões, períodos e eras de luz e períodos e eras de escuridão. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Esses dias do Gênesis são contados a partir da tarde. Entram pela noite e amanhecem numa manhã que só acaba ao meio-dia. No entanto, para caracterizar o fato de que não se está falando apenas das rotinas diárias de 24 horas, se não só se designa isso com letras maiúsculas para afirmar aeões, tempos e eras, mas também se nos afirma que a própria contagem desse processo é diferente daquilo que caracteriza o nosso cotidiano de 24 horas. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Haja águas para cima
e haja águas no subsolo, nos grandes aquíferos planetários. Fez, pois, Deus o firmamento, que é uma linguagem para designar o que pode vir a ser a atmosfera com que viria a ser chuva, depois, tanto quanto aquilo que caracteriza o que está para além da visão imediata do homem nos grandes aquíferos e abismos terráqueos. Fez Deus assim separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim fez Deus. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: tudo é criado pela palavra de Deus. Disse Deus e disse Deus, disse também Deus. É o sopro da vontade divina que vai produzindo essa criação. E preste atenção nos verbos usados. Tem aqueles que são de absoluta onipotência, como haja luz, ou tirar do nada, criado coisa alguma. Haja firmamento e aparece um fenômeno num processo longo de tempo que aqui está designado como dia maiúsculo e noite maiúscula, como eras e períodos. Disse, pois, Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Forme-se um grande oceano e apareça a Pangeia, a porção seca que diferenciava um oceano único de uma porção única de terra, sem separações continentais. E assim aconteceu. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares, de oceanos. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza, é um outro verbo que dá liberdade à vida, à fenomenologia da vida, a vida como fenômeno. Deus dá liberdade fenomenológica à criação, às combinações dos elementos, para que aconteçam como fenômeno natural, produzido pela engenharia invisível da arquitetura da palavra designada. Disse Deus: ajuntem-se as águas, e disse Deus: produza a terra, a relva. Produza a terra, relva. Esse milagre brota da fenomenologia da fertilização planetária, com tudo que já tinha precedido até aqui como fenômeno longínquo de eras e tempos. Tudo isso carrega um silêncio de bilhões de anos, enquanto as coisas vão sendo produzidas pela palavra do poder de Deus, mediante a engenharia dessa sabedoria, através da fenomenologia do processo natural. Produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Durante eras e dias de Aeon, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros. Esse haja luzeiros não é apareçam magicamente estrelas, planetas, galáxias.
É um haja na impressão das coisas a partir da Terra. Não se esqueçam, a Terra só tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, o universo tem 14 bilhões e meio de anos. Então, quando se diz haja luzeiros, não é porque eles estejam aparecendo. Eles estão aparecendo a partir do olhar terráqueo. Porque tudo é uma impressão a partir da percepção do olhar ou do eco oral dessa história, dessa narrativa, dessa revelação, dessa impressão certa no coração humano, que não é científica conforme nós a entendemos, mas é completamente narrativa e descritiva conforme o fenômeno que a própria ciência consegue identificar apenas agora, de pouco tempo para cá. E já estava descrito aqui há milhares e milhares de anos. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, apareçam todos os fenômenos estelares, para que eles sejam a característica dos dias menores. Agora o dia aparece aqui com D minúsculo e a noite minúsculo, ou seja, comece a haver a contabilização do tempo a partir do fenômeno do dia feito pelo sol e pela luz do cotidiano. O outro dia e a outra noite da criação com dia no maiúsculo, noite no maiúsculo, designam, obviamente, aeões muito mais longos de tempo, indefinível para a percepção humana. Aqui começa esse discernimento do dia menor de 24 horas para a humanidade. E diz Deus, e sejam o dia e a noite, e os luzeiros, e as estrelas, e os planetas nos céus, sejam para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros para a terra. Do ponto de vista do sistema solar, são pequenos. Do ponto de vista galáctico, ínfimos. Do ponto de vista cósmico, inexpressivos. E do ponto de vista dos multi-universos, grãos de areia. Mas para a impressão humana da Terra, fez Deus 2 grandes luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, não que elas tenham aparecido. É a percepção, a impressão, a visualização é que agora foi possível. A atmosfera se desadensou. O olhar humano para os céus começou antes do olhar humano, o olhar da vida para os céus, ou a alteração da vida na Terra, começou a ser cada vez mais alterada pela rotação, pela marcação desse dia, como a gente já o conhece hoje, de 24 horas. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas do ponto de vista de Cronos. De Cronos. Aqui se estabelece o relógio terráqueo, Cronos, dia e noite, marcação de tempo, dia, meses, anos, calendários. É o princípio daquilo que seriam os grandes marcadores do fenômeno histórico, posteriormente, quando o homem viesse a aparecer. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o 4º dia. Disse também Deus. É a 6ª vez que se diz, disse também Deus. Haja. Agora ele disse, apareça, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Que a vida exploda nos mares, nas águas. Que o fenômeno da vida potencial se reproduza em enxames de seres extraordinários que evoluam, e as águas povoem-se de todos esses seres, e ainda
voem as aves sobre a terra e o firmamento dos céus, mas é do mar que evolui essa criação da ânima que vai acabar se transformando em outra coisa, inclusive em entes que voam sobre a face da terra. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Ele não os tira do nada, é um criou que trabalha com a fenomenologia da natureza, crescendo em complexidade. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os anfíbios, os répteis, todos aqueles que derivaram-se da água, e tudo derivou-se da água como ânima animal, os que povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos nos mares, na terra, no ar, nesse espectro da evolução da vida. A bênção de Deus é bênção de fecundidade natural, animal, multi-espécie. Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia, disse também Deus: produz a terra seres viventes. E já estavam em processo. Já havia grandes animais marinhos, já havia aves. Portanto, a ânima dessa criação já estava presente no céu e na terra. Agora, o verso 24 introduz uma descrição fenomenológica mais detalhada e mostra que é uma fenomenologia natural. Quando diz produz a terra, é a terra que produz, é o fenômeno da vida na terra que produz seres viventes, conforme a sua espécie. Animais que viriam a ser domesticados, por isso chamados de domésticos, que se tornaram domesticados milhões e milhões de anos depois, pelos humanos, mas eles tinham uma natureza de convívio. E répteis, e animais selváticos, que não se colocam sob a possibilidade de um convívio doméstico com aqueles que viriam ser posteriormente os humanos. Segundo a sua espécie, assim se fez, e assim a terra ficou grávida dessa palavra que produziu trilhões de fenômenos de vida. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, nesse processo de dias, de aeões, de eras. Enquanto havia dias menores de 24 horas, havia eras e eras de evolução da criação. E viu Deus que isso era muito bom, era bom. Também disse Deus, oitava vez: façamos o homem à nossa imagem. E aí há um plural de majestade criadora. Façamos. É esse Deus uno que carrega a pluralidade relacional e dialogal e pessoal da sua própria essência como espírito, e manifesta esse Deus em diálogo com Deus, esse Deus que é eu sou em si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Façamos o homem com capacidade de dizer eu, de se relacionar, de admitir na essência do seu ser a busca e a necessidade da relacionalidade. Façamos esse ser que carregue
a semente da pessoalidade divina, que é uma pessoalidade de Deus com Deus. Eu e o Pai somos um. Eu vos enviarei o Espírito da parte de Deus. Deus é um e Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é aquele que diz eu sou e que diz façamos. O homem é a nossa imagem, conforme a imagem do Deus invisível que é Cristo Jesus, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ele terá algo superior a tudo isso, porque ele é um ser feito a partir do conhecimento de si próprio. Nós daremos a ele consciência de si mesmo. Ele verá para fora, verá para além do que os olhos alcançam e verá para dentro do seu próprio ser. Olhará para cima e reconhecerá o universo. Olhará para dentro e dirá eu. Isso é carregar a imagem e semelhança de Deus, consciência de si mesmo, e tenha ele domínio sobre a terra, não para ser um déspota, mas como depois se diria, para ser um gestor, administrador, cheio do amor de Deus pela criação. Criou Deus, pois, o homem, e não criou no sentido de tirar do nada. O homem é um fenômeno da terra. O homem é um ente sindrômico, é uma convergência fenomenológica. Cresceu, evoluiu. Criou Deus, pois, com toda a intenção. Criou o homem à sua imagem, carregando o seu caráter, sua capacidade de dizer eu sou. Isso é ser a imagem de Deus. E homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Não é abusai dela, é cuidai dela, sujeitai-a, é colocai-a sob um processo cultural, a um mandato civilizatório de convívio entre os homens fecundos e a criação que ele ordenou que fosse fecunda e se multiplicasse. Há um convívio, uma interdependência, não extermínio e dominação perversa. Dominai sobre os peixes do mar, não para destruí-los, sobre as aves dos céus, não para extingui-las, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Ou seja, esse homem original, primitivo, é um ente vegano. Ele não começa a existência como carnívoro. Ele não recebe originalmente a permissão para o abatimento da vida animal. Ele é estimulado a viver conforme a antropologia, conforme a paleontologia nos ensinam. O homem primitivo se alimenta dessas coisas que o Gênesis nos diz que lhe seriam para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Assim, pois, foram criados, foram acabados os céus e a terra. O modal terráqueo encontrou o seu ápice
e seguiu na sua evolução na direção do ponto ômega já apontado, que é esse homem feito à imagem e semelhança de Deus, que depois haveria de ter em Jesus o Filho do homem, a manifestação do segundo Adão, a manifestação do homem Deus, em quem Deus habita, e o homem habitando em Deus, com consciência absoluta de Deus, existindo em Deus, sendo em Deus, procedendo de Deus, com conhecimento de si mesmo e com ascendência que apazigua ventos, ondas, mares, cura doentes, multiplica pães, altera a natureza atômica, tudo aquilo que em Jesus a gente vê se manifestando na linguagem narrativa e poética dos evangélicos, do evangelho como milagres, mas que carregam toda a fenomenologia que somente agora, de um século e pouco para cá, a nossa ciência foi começando a destrinchar. Assim, surgiram, foram criados os céus e a terra e todo o seu exército, que é uma linguagem antiga, de várias culturas e civilizações passadas, inclusive do ambiente no qual o texto do Pentateuco veio a ser montado pelos escribas de Israel, que esse texto obviamente não foi escrito por Moisés, foi atribuído a Moisés, mas aonde ele ganhou maturidade, que foi na Pérsia, no exílio de Israel na Pérsia, havia designação em relação a toda a manifestação estelar e cósmica como exército dos céus, porque não esqueçam, aquele povo onde Israel estava, onde o livro de Gênesis e o Pentateuco ganharam a sua formatação final, entendiam as constelações celestiais de maneira não astronômico-científica como nós, mas de modo astrológico-científico, como pensavam eles. E aqueles elementos todos carregavam, como carregam até hoje, a perspectiva de que eles teriam e tinham um poder especial em relação à existência humana na Terra, de modo que a linguagem dos contemporâneos, dos escribas do texto bíblico, foi preservada, e a influência que eles receberam na Pérsia também o foi. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Isso não significa que Deus se ausentou da criação e aí então o universo giraria por si mesmo com Deus ausente, naquilo que teológica e filosoficamente se chama de deísmo.